Nós vamos falar de finanças, vamos tocar nesse assunto importante na quarta-feira das finanças aqui no Conexão. Não é só a quarta-feira do futebol, como a gente sabe que hoje tem bastante futebol. A gente tem que falar também sobre finanças e para falar de finanças, você sabe, Natanael Bogo, coach financeiro da empresa Inteligência Aplicada, já está a postos aí com um sorriso no rosto, porque hoje nós vamos trazer aí. Você fala de finanças com a sua família? A gente vai colocar o dedo na moleira aí de muita gente que tem medo de falar de finanças com a família. Natanael Bogo, muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia ali, Kleberson, Amate, Edinho. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui na quarta-feira para nós falarmos sobre finanças e falar desse assunto de uma forma simples, tranquila, porque finanças é algo que precisamos para o nosso dia a dia, precisamos estar presente na nossa vida. O dinheiro não é a coisa mais importante, mas ele afeta as coisas mais importantes que temos na vida. Então, por que não falar de finanças e dedicar um espaço, para que a gente venha trazer esse conhecimento e de uma forma bem simples, como eu falei, falar. E o assunto de hoje é finanças na família, Portela. Hoje vamos falar sobre esse assunto. Você fala de finanças com a sua família? Então, isso que eu quero abordar hoje aqui e trazer, ilustrar, porque quando a gente fala de família, família nada mais é um conjunto de pessoas que moram no mesmo lar, na mesma casa. Tem um grau de parentesco, então formou a família. Olha que coisa bonita, que coisa assim pomposa, essa é a minha família. E finanças, cada um tem um objetivo, cada um pode ter uma meta financeira, mas o que eu quero ilustrar e trazer hoje para você é assim, quanto tempo talvez que você não fala de finanças com sua família? Ou será, é importante falar de finanças com a família? Então, hoje, vou falar um pouco de família, falar um pouco aqui de relacionamentos também. Um dos maiores índices hoje de separação que se tem é devido a problemas financeiros. Vamos falar aqui como família, como casal. Então, mas por que será que chega nesse ponto? Que tem aquela promessa até que é na saúde, na doença, até que a morte nos separe, tá? Mas até que as dívidas, até que as contas nos separe, será que usar esse jargão é essa questão? Muitas vezes isso acontece, sim, vai ter as dificuldades, tem a pandemia agora, que é um momento de que as pessoas estão se reestruturando, como eu já comentei, agora em agosto, fazem 5 meses que estamos passando por esse processo assim, mais focados ali, com paradas, com bandeiras, e será que nesse processo aqui da pandemia foi comentado, foi parado quantas vezes para falar com a família sobre finanças? Ainda mais que estamos em casa, ainda mais que fique em casa, mas o fique em casa teve um tempo para falar com a esposa, com o esposo, com o seu companheiro, com os seus filhos. Isso que eu quero trazer aqui, Kleberson, para reflexão logo no início. Está sendo dedicado um tempo para as finanças na família? O diálogo é um dos pontos principais e é isso que eu quero estar falando aqui hoje com todos vocês, Kleberson. Verdade. Por que é tão difícil falar de finanças com a família, Natanael Bogo? Bom, o dinheiro, ele não traz a felicidade, mas evita a tristeza. Por que eu estou trazendo isso para te dar essa resposta? Porque quando, muitas vezes, eu não tenho o hábito de falar com finanças, o momento, infelizmente, talvez que quando chega num ponto de falar, pode ser num momento difícil. Aí tu já traz as finanças como algo talvez ruim. Vamos conversar que as finanças não estão legais. E isso já cria uma barreira, financeira. Esse pode ser um aspecto, um ponto. Outra questão, nós não temos essa cultura de sentar e planejar, falar das finanças. Então, de sentar e dizer assim como num relacionamento, nós temos que conquistamos a pessoa amada, a gente conversa, a gente para conversar, porque é uma coisa
legal de fazer, uma coisa bacana, estou conquistando o meu amor, mas nas finanças, qual que é o objetivo de sentar também e falar de finanças? Será que cada um quer olhar para o seu umbigo e dizer, eu cuido das minhas contas, tu cuida das tuas, e cada um vai por si? Será que sentar, juntar os objetivos, isso vai causar estranheza, vai causar talvez alguns conflitos? Então, isso dificulta, porque quando eu paro para falar de finanças, primeiro de tudo, tem que estar disposto a fazer isso, a ouvir e estar disposto a colocar os projetos também na mesa. Quando eu digo finanças na família, é assim, o que o pai, o que a mãe, o que os filhos têm de projetos, o que a família tem de projeto, mas será que conseguem sentar e chegar a um denominador sem gerar o conflito? Essa é a questão, a dificuldade está aí. Ou se vai sentar quando tem um problema financeiro, nem consegue explicar o problema ou dizer que eu preciso de ajuda da família para sair do problema e já começa a ser apedrejado por um, por outro, pelo familiar. Então, como que vai seguir um diálogo? É o receio. Bom, como que eu vou sentar e falar das finanças que estou todo endividado? Como que a família vai reagir? Ou, às vezes, nós homens, o homem por si, às vezes ele acha que, por ser assim, ter aquela questão de ser o provedor, tal, eu sou o super-homem, eu sou o Batman, eu sou ali o Hulk, eu vou resolver tudo sozinho, pode deixar que as contas eu resolvo, não preciso falar com ninguém, em casa quem resolve sou eu. E às vezes esse pensamento dificulta a dificuldade, que quando ele vai ver, foi assim, foi com corda e tudo, foi pro brejo o negócio. Daí vai ter que chamar a família, sabendo que poderia ter chamado antes. Isso não quer dizer que ele é incompetente, que ele não sabe administrar o dinheiro. Não, às vezes é questão de ele sentar e dizer, temos objetivos. Ou às vezes não dizer não para a família, ou querer resolver do seu jeito, da sua forma, e achar que consegue fazer tudo sozinho, sem ajuda de ninguém. E isso é um pensamento também que dificulta o diálogo, Portela, das finanças. Eu resolvo sozinho, não preciso de ninguém e vai dar tudo certo. Só que quantas vezes será que dá certo? Muito poucos. E quando chega o assunto aos ouvidos da família, já está numa situação bem delicada. Aí sim, falar de finanças numa situação delicada pode causar conflitos até conseguir regularizar isso e manter o diálogo em dia. E isso é muito importante. Leandro Adamati, participe aí conosco. Com certeza, eu tenho uma pergunta aqui na ponta da língua para fazer para o Natanael também. Natanael, claro que o assunto finanças na família, ele é sempre muito indigesto, difícil de ser colocado em pauta. Depois do que você nos disse também, de que forma a gente pode quebrar um pouco esse paradigma, de que forma abordar o assunto, que passos, que dicas, para que a gente não tenha lá na frente um problema? Excelente pergunta, Damati. Como quebrar esse clima, quebrar esse gelo? Eu sempre costumo falar assim, vamos marcar um jantar, talvez entre família, hoje nós vamos jantar, criar um ambiente ou algo agradável. Talvez o assunto não seja o mais agradável. Hoje nós vamos então, por que não? Vamos assistir um filme, vamos fazer algo. E isso, estou dizendo, tudo depende da família. Tem famílias ali que é bem tranquilo. Eu vou dizer, Damati, tu também faz parte da família aqui, vamos falar de finanças hoje? Talvez seja bem tranquilo nós combinarmos assim para o assunto. Tem que desarmar as pessoas, né? Tu tem que conhecer também as pessoas. Tu sabe que a pessoa vai se estressar, vai se irritar. Então, o que eu posso fazer de agradável para tornar esse assunto agradável? De repente, você vai dizer, vamos fazer um jantar aqui, vamos combinar um jantar todo mundo junto, e depois, no final, primeiro janta, né? Primeiro garante o jantar, aí depois no final vocês cumprem o seu objetivo e dizem, agora vamos falar assim. E começar a dizer assim, em vez de ficar falando, talvez, das contas, dos cenários, comece a falar dos projetos, tá? O que a gente pensa, o que você pensa, meu filho, o que você pensa para a esposa, lá na frente, tal. E depois vai trazendo o assunto, mas tem que começar de uma forma agradável. Se você iniciar falando já da parte ruim, aí é complicado. Então vamos pensar nos projetos primeiro.
É um assunto. Hoje nós vamos falar sobre finanças, falar sobre os projetos da família. É um assunto. Talvez o projeto seja a reestruturação financeira, mas fica bem mais agradável falar de coisas boas e depois trazer a questão do assunto em si, do que chegar e ir direto ao ponto, em alguns momentos, dependendo do perfil das pessoas, pode causar o conflito, um atrito inicial, que vai aí sim, aí bloqueia, aí é uma barreira para continuar falando isso. De repente, ele tem que marcar, vamos marcar uma reunião, uma vez por mês, cada 15 dias, num horário específico, e isso também auxilia. São dicas simples que vai auxiliar, assim, a quebrar esse gelo, a mudar essa forma. Não é um monstro falar de finanças, não é. Se eu começar a falar de projetos, isso vai ajudar, porque os projetos é expandir, é pensar lá na frente. Como que nós vamos conquistar esses projetos? O que nós vamos fazer para conquistar isso? Bom, primeiro temos que sair, talvez, do atoleiro. Não tem problema, mas pelo menos eu sei que hoje eu preciso fazer ações para chegar naquele projeto. Vocês te respondi a pergunta aí, Adamati? Com certeza, perfeito. Portela, com você. Bom, Natanael Bogo, deixo aqui esse espaço para todo mundo que escutou a nossa conversa, nossa entrevista aqui, procurá-lo e também conseguir essa ajuda, que muitas vezes não é só a ajuda do professor de matemática financeira, mas de alguém que vai mostrar caminhos, né, que é esse que é a tarefa do coach financeiro, mostrar os caminhos, mostrar aonde precisa ser atacado, e muitas vezes, né, não é só a questão matemática, mas é essa barreira humana de transpor e conversar em família sobre essa questão que é tão importante, que é a questão financeira. Natanael. É isso aí, Cleberson, a situação é bem importante que tu comentou, que o processo de coaching é uma jornada, e não é assim, eu tenho que ser feliz financeiramente quando conquistar uma casa, quando conquistar um carro, quando pagar as dívidas, não, eu tenho que ser feliz nas finanças em toda essa jornada, em esse caminho, em esse trajeto até chegar ao meu objetivo. Porque se você pensar assim, eu vou ser feliz quando eu me formar na faculdade. Por que eu tenho que ser feliz só lá quando me formar? Eu posso ser a todo dia. Todo dia é um dia a menos, é um dia que eu estou conquistando, estou chegando mais próximo do meu objetivo. E nas finanças a mesma coisa. Quando a gente faz um processo de coach, primeiro de tudo a gente tem que mostrar assim, onde você quer chegar. E eu vou ser o facilitador para lhe mostrar essa jornada, o caminho para você chegar onde você quer. Você vai chegar lá se você estiver determinado. O importante é você ter o foco onde você quer chegar e ter detalhado qual é o caminho. Isso nós vamos traçar juntos. Então, se você tem dificuldade de falar com a sua família, precisa de um auxílio, entre em contato. Pode entrar em contato, a gente agenda uma live, ou seu momento presencial ali com distanciamento controlado, tudo certinho, mas que você não deixe passar o momento de falar com a família e organizar suas contas em casa. O meu contato é 54-99623-1503. Você me encontra nas redes sociais, @Natanael Bogo, Instagram, Facebook, canal no YouTube Inteligência Aplicada, e todo dia ali na Bitcoin tem dicas para que você venha acompanhar. Então, assim, a ferramenta, o momento, a situação, nós temos. Então, entre em contato e procure. Não tente ser o Superman, o Batman, o Incrível Hulk, a Mulher Maravilha nas suas finanças dentro de casa. Procure ajuda. E procurar ajuda não é dizer assim, eu não sou capaz, de forma nenhuma. Se você sozinho consegue, com ajuda você vai conseguir muito mais rápido. Essa é a dica que fica, Portela. Obrigado, Natanael Bogo. Com certeza aí fica essa e outras dicas, como o próprio Natanael falou, ao longo aí da programação da Bitcoin TV também você pode conferir. Natanael Bogo, coach financeiro. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.